we are saying is give peace a chance. E aí essas pessoas não sabiam que estavam orando por elas, e eles acompanharam o resultado do desenvolvimento clínico dos pacientes. Os pacientes da ala A, coitados, que ninguém estava rezando, ficou lá bem mais tempo e teve um nível de complexidade muito maior. Os pacientes da ala B melhoraram bem mais rápido que a média, tiveram um nível de reincidência clínica, ou voltar a ter a doença, muito menor. Mas o mágico dessa pesquisa, o maravilhoso dessa pesquisa, independeu de onde veio a oração. Porque Deus, como estava dizendo lá em Krishna, sim, eu atendo, porque eu sei que é a mim que procuras. E aí, para a gente entender os fundamentos psicológicos do fundamento religioso. Primeiro, existe uma incapacidade grande de enxergar o outro, que foi muito clara nessa pesquisa feita durante a campanha Barack Obama e John McCain nos Estados Unidos. Se pegou, imagina uma plateia como essa aqui, de eleitores de John McCain e de Barack Obama. E se colocou eletrodos com captação de pósitron, ou seja, enquanto você pensa, ele vai medindo o seu nível de raciocínio. Essa pesquisa é interessante porque antes fizeram com mulheres lendo revistas de modas. Mulher que lê revista de moda, depois de 17 minutos, está desenvolvendo depressão. Porque ela vai passando e eu não tenho esta bunda, eu não tenho este cabelo, eu não tenho esta barriga, eu não tenho este corpo, e para se matar, eu não tenho este namorado. Bem, mas era só um detalhe. A pesquisa, é sério, gente, isso aqui. A pesquisa foi feita, era da seguinte forma. Dividiu-se eleitores de Barack Obama e eleitores de John McCain com esse capacetezinho de posse fazendo medição neurológica. E aí fazia o seguinte, mostrava tipo um guia eleitoral de Barack Obama. O que acontecia com os eleitores de John McCain? Eles ampliavam a atividade do córtex cerebral, responsável pelas respostas racionais, e diminuíam as atividades da amígdala e dos lobos, responsáveis pelas respostas emocionais. Ou seja, quando o eleitor de John McCain via Barack Obama falar, ele ficava extremamente racional e pouco emotivo. Então, ele estava propenso a não aceitar a proposta do outro. Quando acontecia o contrário, quando John McCain falava, eles mudavam o dinamismo neurológico. O córtex era desativado, quase que, e o lóbulo e as amígdalas eram extremamente estimuladas. E aí desenvolvia aquilo que a gente, quando estuda neurologia e fisiologia da paixão, que é aquele estado de leseira que dura de 7 a 2 anos, graças a Deus passa, em que você não consegue ver defeito naquele ser horrível, que tem muitos, e só vê virtudes. E quando a paixão passa, ela é baseada apenas nisso, você faz, quem é tu, pelo amor de Deus? Mas era só para a gente perceber essa dinâmica neurológica, em que o indivíduo percebe, num e noutro momento, a capacidade dele estar disposto a escutar o outro. A função do proselitismo. O que acontece? A disjunção entre aquilo em que eu acredito, em que se acredita, e a evidência factual é altamente incômoda. Mas, rapaz, eu lembro de um professor amigo meu de história, Otávio, ele disse que foi dar aula de história em Sousa, aí ele disse, professor, eu veio dar aula nessa cidade amaldiçoada. Ele disse, por quê, meu filho? O senhor não sabe, não? Não, foi aqui que o Satanás escondeu uns dinossauros para fazer de conta que houve evolução. Então, é tão incômodo, essa discrepância é tão incômoda, que o alívio só virá se mais e mais pessoas se alistarem ao meu modo de ver o mundo, pois se tiver muita gente percebendo como eu devo estar certo, né? Então, por isso você tem que converter. E não é isso mesmo? Então é isso. É a necessidade que as pessoas têm. E aí aconteceu uma pesquisa interessante com um psicólogo chamado Leo Festinger, da Universidade de Minnesota, na década de 70, uma dona de casa começou a dizer que estava recebendo comunicações de extraterrestres que o mundo iria se acabar. Como a gente sabe, os livros sagrados eles são propensos a tantas interpretações que, se a gente quisesse, agora a gente fundava um centro espírita evangélico Nossa Senhora de Luz dos Últimos Dias A1. Porque você pode criar em cima de tudo isso. E aí foi o que ela fez. Ela começou a dizer que o mundo ia se acabar e, óbvio, vieram muitos adeptos. E ela marcou uma data no final de dezembro e aí estava lá. Aí o professor Leon Fester, que era em Minnesota, uma cidade próxima onde esse fenômeno estava acontecendo, disse, rapaz, é um ótimo fenômeno de estudar dissonância cognitiva dentro de religião. Eu vou fazer de conta que eu me converti a isso. Aí ele foi, participou e a hora mágica. Todas as redes de TVs americanas do lado de fora do rancho, cobrindo CNN, ABC e tal. E aí, eles dentro esperando os ETs. Era meia-noite que ele ia chegar para acabar com o mundo.
E aí, quando foi mais ou menos assim, 11h55, aquele frenesi tomou conta das pessoas lá dentro, aí, tire os anéis, porque não pode ir nada de metal. Uma pessoa puxou um dente que tinha, porque era... E toda aquela agonia, mas aquela ânsia. Meia-noite, as câmeras cobrindo. Como vocês devem saber, não apareceu ninguém. E aí ele ficou, o que vai acontecer com os adeptos agora? Eles vão desistir? Aí ela reuniu todos e disse, acabei de me comunicar e descobri que por causa do nosso sacrifício o mundo foi poupado. E foram dar entrevistas convictos disso. E depois que eles deram entrevista, aumentou o número de adeptos. Eu acho que foi, rapaz, a mulher é tão corajosa que eu quero ficar perto dela. Porque ela quer a ideia da gente conseguir. Então, existe a questão dos sofismas ainda, que são os raciocínios falsos. Colocamos as nossas crenças em alinhamento com as nossas ações, de forma a reduzir a diferença entre o nosso autoconceito e o comportamento questionável. Eu lembro de um amigo meu que queria me convencer que o cristianismo era a favor da poligamia. Eu disse, rapaz, tu quer ser safado? Seja, mas não bota esses dois no meio, não, homem. Deixa ele em paz, rapaz. Não tem essa justificativa. Você está querendo se justificar. É aquela ideia. Aí aconteceu comigo uma coisa interessante. Um primo meu me chamou. Ele não conseguiu convencer ninguém naquele dia para ir para a religião dele. Aí ele me chamou. Vamos comigo que eu tenho que chegar lá com alguém. Aí eu disse, bora, eu vou. E aí eu estava lá vendo o exemplo máximo do sofisma, que é um raciocínio que ele é lógico, mas não é verdadeiro. Então, o indivíduo que fazia, digamos lá, a pré-eleção disse assim, o Senhor é o Rei dos Reis. Aí todo mundo, exatamente. Quem é filho de rei é o quê? Muito bem. Aí ele disse, e por que você não anda de carro importado? E por que você não tem uma casa de praia? Porque você não está na glória de Deus. Eu tinha de mototáxi. Eu estava abaixo da meia glória. Mas veja, é um raciocínio lógico. Deus é rei, eu sou filho de Deus, eu sou príncipe, eu tenho que ter um carro bom. Então, aí a gente tem essa ideia hoje gritante, né? Divaldo Franco diz que o nome que Cristo manda é o Consolador Prometido, mas hoje se vende o Solucionador Prometido. É muito mais conveniente, é muito mais fácil. Então, existe a dissonância e a consonância. Se prestarmos atenção só prestamos atenção ao que confirma nossas crenças e nos cercamos das pessoas que apoiam nossas crenças e ignoramos o contraditório. Por isso que se cria a ideia de raça eleita. Nós somos um povo eleito. Isso acontece em várias religiões, não é só no cristianismo. Então não converse quem não é como você, porque a pessoa sabe da fragilidade da proposta, sabe que qualquer argumento mais balizado vai questionar e faz com que os adeptos se cerquem dos adeptos para continuarem pensando do mesmo jeito. E aí se dê a ideia da raça eleita, da superioridade espiritual, que a gente percebe muito bem isso. E tem a questão do psiquismo beligerante, porque, veja só, o indivíduo nasce no Brasil, cujo nível de conflito religioso não é alto, porque imagine quando o pastor Van Helden chutou Nossa Senhora Aparecida e não gerou nenhum tipo de conflito social no Brasil. Foi uma agressão religiosa grande, mas não gerou um tipo de conflito sequer. Eu imaginei um outro religioso chutando uma estátua de Shiva na Índia. Então, a gente não tem nível de conflito religioso, no que pese nós termos discriminações raciais, nosso nível de conflito também não é alto. Aí o indivíduo tem um psiquismo beligerante, então o que é que ele faz? Eu vou criar um motivo para odiar o outro. Aí marca, no metrô lá de São Paulo, pelo Orkut, você é torcedor da Mancha Verde e eu do Gaviões da Fiel, vamos se matar, seu bicho do mal. É um motivo fútil, mas ele precisa alimentar o psiquismo de conflito. Então, existem pessoas que estão nesse nível de evolução espiritual. E aí, exemplo extremo do fundamentalismo é a Ku Klux Klan. E eu coloquei aqui imagens antigas e imagem atual, porque eles continuam atuando, certo? Olha os comícios, né? Como é que isso começa? Primeiro, a Ku Klux Klan é um fruto de um grupo de equivocados que se dizem representantes da verdadeira fé protestante, que não representam, é uma minoria. A maior parte dos evangélicos americanos são pessoas equilibradas. O que acontece? Alguns dos protestantes que colonizaram os Estados Unidos pertenciam às seitas mais radicais do protestantismo europeu. O que eles pensaram? Então, esses puritanos, colonizadores do futuro Estados Unidos, consideravam-se o povo eleito, a nova Israel, que eram expulsos pelo novo faraó, que era o rei da Inglaterra, e atravessavam o novo Mar Vermelho, que era o Oceano Atlântico, para chegar à nova terra prometida, que é a América.
Tem uma passagem lá que, mal traduzida, fica assim: se conhece o cristão porque quando se esbofeteia a sua face, ruboriza. Ou seja, o cara é branco, dá um murro na cara, fica vermelho.